esteja fazendo crescer, que Deus esteja fazendo fluir e, acima de tudo, confirmando a obra que Deus colocou nas mãos de vocês. Amém? E como o pastor falou, eu venho ali da cidade de Curitiba, sou membro da comunidade Alcance, eu sou psicólogo e tenho levado essa mensagem de saúde emocional, tenho levado essa mensagem de restauração, de cura das emoções. Hoje à noite eu quero conversar com vocês acerca de como é importante aprender. Eu quero conversar com vocês sobre o poder do aprendizado. Nós sabemos que andar com Jesus é aprender. Eu quero refletir com vocês essa noite sobre o poder do aprendizado. Às vezes a gente acha caro um livro, às vezes a gente acha caro um curso, mas o que a gente não sabe é que caro mesmo é a ignorância. Caro mesmo é a ignorância, porque tudo aquilo que foi investido na sua vida, que arremete ao seu crescimento, sua maturidade, sua evolução, isso não é caro, isso é investimento. O que nos custa caro é estar desprovido de conhecimento, maturidade, argumento. E a Bíblia já nos diz que o povo é destruído porque lhes falta conhecimento. O povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E aqui a gente entende que o que mais destrói o povo, o que mais nos destrói, nem é o diabo, seus demônios. O que nos destrói? Ignorância. Ignorância. Ignorância no sentido de não ter o devido conhecimento acerca de algo, ignorância no sentido de não ter o coração aberto a aprender. E é essa reflexão que eu quero te trazer essa noite, o poder do aprendizado. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. E as reflexões que vamos fazer aqui acerca do poder do aprendizado está baseado na vida daquele que mais se empenhou a ensinar, Jesus. Jesus foi o homem que mais se empenhou a ensinar. Existe um psiquiatra muito renomado no Brasil chamado Augusto Cury. E esse psiquiatra ele escreveu uma série de estudos, de livros sobre a análise da inteligência de Cristo. E a partir daí ele começa a estudar a inteligência, o modo de agir, o modo de ensinar de Cristo, e isso começa a impactar ele de uma forma a ponto de ele se declarava ateu e hoje ele se declara um cristão. Hoje ele se declara um cristão. Em toda a sua vida, em todas as suas ações, Jesus ele tinha por princípio maior nos ensinar. Mateus capítulo 11, verso 28. E a nossa reflexão vai estar baseada na vida daquele que mais se empenhou para ensinar. E a nossa vida hoje, atualmente, ela é cercada dessa batalha de argumento ideológica, e sem instrução a gente acaba ficando desnorteado. Mateus 11, 28, Jesus está dizendo assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, ou para a vossa alma. Aprendei de mim. Essa é a primeira reflexão que nós precisamos fazer sobre o poder do aprendizado. Aprendei de mim. A partir do momento que eu não aprendo, a partir do momento que eu não aprendo, eu não cresço, eu não me transformo, eu não mudo, eu não tenho progresso e por sua vez eu fico estagnado. A via de todo progresso emocional, a via de toda a evolução, todo o crescimento é o aprendizado.
E a partir do momento que eu deixo de aprender, eu não cresço, eu não mudo, eu não me transformo. Então precisamos aqui voltar os olhos para essa necessidade. A partir do momento que eu não aprendo, eu sou o mesmo. E quando eu deixo de aprender, eu deixo de crescer. Olha o quão importante é o aprendizado. E Jesus nos faz o convite: aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprender com Jesus é um dos aspectos mais importantes da saúde emocional, da vida abundante. Você quer ter sucesso, você quer crescer, você quer ter vida abundante. O único caminho, não tem outro caminho a não ser aprender, a não ser o aprendizado. Grandes homens da literatura, da ciência, da filosofia já se debruçaram sobre o assunto e falam de alguma forma sobre a importância de nos abrirmos para esse aprendizado. Aprendei de mim. A partir do momento que eu não tenho uma disposição de aprender, a partir do momento que eu não tenho essa abertura, eu fragmento o crescimento, eu comprometo a minha maturidade, a minha evolução. Infelizmente as pessoas estão vivendo a sua existência sendo o mesmo, vivendo uma existência inteira sendo o mesmo, repetindo alguns padrões. Então é importante nós aprendermos com Jesus. É importante ouvirmos aqui esse seu convite: aprender de mim. Andar com Deus é aprender. Andar com Jesus é ter uma disposição de aprender. Aprender é uma disposição, é uma iniciativa. E para eu aprender, eu tenho que colocar de lado aquilo que eu sei, ou que eu acho que eu sei. Aprender é ter uma disposição de colocar de lado alguns saberes, alguns conteúdos, porque senão não há espaço. É por isso que eu penso que um dos homens que mais resumiu a capacidade, a essência de aprender foi João Batista. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 30, João, ele diz uma frase assim: convém que ele cresça e que eu diminua. É uma das frases que mais resume o conceito maior de aprendizado. Convém que ele cresça e que eu diminua. O problema é que as pessoas, elas acham que já sabem tudo. O problema é que as pessoas acham que não precisa aprender mais nada. Isso é um grande engano. Eu penso que talvez essa é o maior sinal de ignorância de uma pessoa, é achar que não precisa aprender mais nada, né? E a gente entende que vivemos num momento de muita informação, vivemos num momento onde somos carregados, bombardeados de informação o tempo todo. Mas informação muitas vezes não quer dizer aprendizado, é só fluxo de informação, é só acúmulo de informação, mas não quer dizer aprendizado. A importância de aprender, o que me permite aprender é colocar de lado os meus conteúdos, colocar de lado os preconceitos que muitas vezes estabelecemos acerca da nossa, ao longo da nossa vida. E não há sentido algum numa vida espiritual sem colocar em prática o que Jesus nos convida: aprendei de mim. Aprendei de mim. Jesus não está te convidando a aprender sobre uma religião. Jesus não está te convidando a aprender sobre um conjunto de regras do que pode, o que não pode. Jesus está te convidando a aprender de mim, a partir do exemplo, a partir da vivência, a partir de ações práticas. E nós poderíamos ficar aqui a noite inteira mencionando
e aprendendo com Jesus, mencionando o quanto Jesus tem para nos ensinar, aprendendo com Jesus. Mas eu preciso me deter aqui em algumas matérias que nos cabe aqui aprender com Jesus. Algumas matérias importantes que eu quero destacar, matérias fundamentais que precisamos aprender com Jesus. A primeira matéria que nós precisamos aprender com Jesus é a matéria do reino. A matéria do reino. O que é essa dimensão espiritual chamada reino? Que a Bíblia diz que fomos transportados do reino das trevas para o reino da sua luz. O que é essa dimensão espiritual chamada reino, que a Bíblia diz que nós não mais andamos por vista, mas andamos por fé? E nós precisamos ter essa disposição de aprender com Jesus sobre o reino, essa dimensão espiritual que nos leva a desapegar do material, transcender o aparente, a ponto de enxergar o invisível. O reino é andar por fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Então nós precisamos aprender com Jesus essa primeira matéria, que é o reino. Se você abrir comigo sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 21. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 21. Eu disse que a base do nosso aprendizado, a base onde nós iríamos extrair o poder do aprendizado, era com Jesus, aquele que mais se empenhou para ensinar, mais se empenhou para gerar em nós ensino, transformação. Lucas capítulo 17, verso 21. Vamos ler a partir do verso 20, e diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nós precisamos aprender com Jesus sobre a matéria do reino, que esse reino que nós estamos envolvidos está dentro de cada um de nós. A proposta do novo, a proposta dessa nova dimensão espiritual não está simplesmente no estereótipo, mas está na essência de cada um de nós. Na essência de cada um de nós. Um reino que vai além do mundo aparente. Não estamos baseando nossa vida espiritual em um mundo material, aparente, mas sim no reino. O que aprendemos sobre o reino é que ele está e ele se manifesta dentro de cada um de nós. E onde nós colocarmos a planta do nosso pé, ali chegou o reino de Deus, ali chegou a justiça, chegou o amor, chegou a transformação, chegou esses princípios e valores que não são do reino material, mas são do reino espiritual. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Esse reino precisa funcionar, precisa trabalhar e ter o efeito em nós, em cada um de nós, dentro de nós. Esse é o maior efeito do reino de Deus, e é o que aprendemos com Jesus nessa matéria do reino, que ele age e está dentro de nós, não simplesmente numa questão de aparência. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 16, ainda aprendemos com Jesus sobre o reino. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 16, ainda aprendemos com Jesus sobre o reino, que a função e o objetivo de cada um de nós nesse reino é o que está escrito aqui no Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aprendemos que neste reino o objetivo de sermos e manifestarmos reino é produzirmos luz. É produzirmos luz. E essa luz é produzida a partir desse reino. Essa luz é produzida a partir de um reflexo
refletimos Jesus. Refletindo, e esse reflexo vem a partir desse aprendizado. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Se Cristo não brilha em nós, se não levarmos o reino de Deus dentro de nós, o que estaremos levando? A partir do momento que Jesus brilha em nós, Ele precisa brilhar através de nós. E aqui há uma necessidade, há uma demanda atual gigantesca de brilho, de luz, porque as pessoas estão vivendo uma escuridão. Vivendo uma escuridão extremamente desnorteada, sem saber para onde ir, sem saber o rumo, sem saber a direção. E aprendemos com Jesus a necessidade de nos posicionarmos nesse reino, deixando a luz brilhar em nós e através de nós. Deixando essa luz brilhar em nós. Se há uma necessidade de luz, é porque existe uma escuridão. Ainda sobre a matéria do reino, nós aprendemos com Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 28, ainda sobre a matéria do reino, aprendemos com Jesus que esse reino, ele é baseado, esse reino, muitas vezes tem duas teologias que as pessoas se apoiam, mas somente uma é bíblica, é correta, é verdadeira. O Evangelho do reino, esse reino que nós estamos envolvidos, ele é baseado na teologia do id, na teologia da ação. Jesus, no Evangelho de Mateus 28, verso 19, ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos. Ide. O reino está estabelecido na teologia do id. O que é a teologia? É o estudo da ação de Deus, é o estudo de quem Deus é, e muitas vezes a nossa interpretação desse reino, ela é um pouco distorcida, a ponto de nos estabelecermos na teologia da espera, e muitas vezes vivemos um reino baseado na teologia da espera, que diz que então você aceitou Jesus, você já foi salvo, Ele já fez algo em você, agora então o que você tem de fazer é cruzar os braços, no máximo ir para uma igreja, assistir algo e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A teologia da espera. A teologia da espera não faz você ter compromisso com nada, porque você é um espectador. A teologia do reino, a teologia da verdadeira, baseada no reino, é baseada no id. Você é parte, você está envolvido. A coisa só funciona se você se envolver. Esse reino só funciona se cada um de nós ocuparmos o nosso lugar nele. Então, aprendemos com Jesus sobre o reino, que a teologia da espera nos faz espectadores. Sentamos, assistimos algo e vamos para a nossa casa sendo o mesmo, sem brilho nenhum, sem aprender nada. A teologia do reino, que é baseada no id, nós nos colocamos como canal, nós nos colocamos como resposta desse crescimento, desse avanço. E de fato o reino de Deus, ele só avança com pessoas, através de pessoas, e não de espectadores, mas de pessoas envolvidas, de pessoas comprometidas. E quando vivemos o reino baseado na teologia da espera, a luz não brilha, não influenciamos ninguém, não impactamos ninguém. E aqui então aprendemos com Jesus que sobre a matéria do reino, que a essência do reino é ir e manifestar aos outros o que da parte de Deus você já recebeu na sua vida. Ide e manifestar aos outros. A essência do reino se resume assim: o que Deus fez ou faz em você, Ele vai fazer através de você. Isso
é o reino. Isso nós aprendemos com Jesus nessa matéria do reino. A segunda matéria que nós precisamos aprender com Jesus, a segunda matéria que nós precisamos abrir o nosso coração, nos dispormos para aprender com Jesus, é a matéria do coração. Falamos um pouco ontem aqui à noite sobre isso. A matéria do coração, ou seja, a nossa vida interior, da nossa emoção, nossas emoções, nossa vida interior. Isso tem um reflexo imenso, e isso vai fazer uma diferença imensa em todas as áreas da nossa vida. No Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 8, Jesus diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se são felizes aqueles que têm coração limpo, é porque existem aqueles que têm coração sujo. E esse coração sujo gera bloqueios, gera entulhos, gera interrupções na nossa vida emocional. O que suja o nosso coração? O que tem entulhado o nosso coração? Aprendemos com Jesus sobre a matéria do coração, que assim como está o nosso coração, ele é um canal da manifestação de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que tem impedido Deus de manifestar em nossas vidas? Entulhos, lixos, males emocionais que acumulamos ao longo da nossa história de vida, emoções, sentimentos que nos intoxicam, ressentimento, ódio, amargura, falta de perdão, indiferença. O que tem entulhado o nosso coração? Aprendemos com Jesus que há uma conexão muito grande, há uma conexão direta entre o nosso coração, a nossa vida interior e a própria espiritualidade. Há uma conexão muito grande com o nosso interior, com o nosso coração e a vida abundante. Sem um coração livre, limpo, dificilmente vamos andar em vida abundante. O Salmo 51, nós vemos o salmista nos ensinar aqui o que Deus ele busca. Salmo 51, versos 16 e 17. Salmo 51, 16 e 17. Não te comprasses em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, Deus não despreza. A condição do nosso coração chama a atenção de Deus. A condição do nosso coração. E muitas vezes o nosso coração está entulhado, está obstruído, está machucado, está ferido, cheio de lixos que acumulamos ao longo da nossa história de vida. E nós precisamos aprender com Jesus a cuidar do nosso coração, a cuidar desse canal, que tem o poder de gerar em nós vitória ou derrota. Jesus, num outro momento, no Evangelho de Mateus capítulo 9, verso 17, ele fala sobre o vinho e o odre, que não se põe vinho novo em odre velho, no contrário, os odres se rompem e perdem-se os vinhos, mas põe vinho novo em odre novo. Jesus está ensinando a importância de uma vida interior restaurada, de uma estrutura de vida sarada, limpa, porque o odre era aquele recipiente feito de couro de animal. Com o passar do tempo aquilo se ressecava, trincava, rachava, e tem muitas pessoas vivendo as suas vidas interiores exatamente assim, ressecado, cheio de trincas, de rachaduras. E aprendemos com Jesus, a estrutura do nosso interior vai ter uma influência muito grande na nossa vida abundante, na nossa vida com Deus, no nosso bem-estar. O que afeta o nosso coração vai afetar as nossas atitudes. Aprendemos com Jesus uma outra matéria, que é a matéria da vida. Alguém já te ensinou a viver a vida? Você já fez curso de como viver a vida? Não, a gente vai vivendo como dá.
vai vivendo como a gente sabe viver, vai vivendo como a gente aprendeu daqui e dali, mas muitas vezes isso não dá certo. E aprendemos com Jesus essa matéria importante sobre como viver a vida, porque nós não fomos ensinados em como viver a vida. Às vezes a gente reproduz comportamento de sofrimento, de dor, mas não aprendemos a viver, e vamos vivendo a vida como a gente acha que dá certo. Mateus capítulo 7, verso 12. Vamos aprender com Jesus essa matéria da vida, como viver a vida. Mateus capítulo 7, verso 12. Aprendemos com Jesus essa matéria da vida. Mateus 7, 12. E tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está nos ensinando aqui que tudo que você quer que o outro te faça, você deve fazer também. Essa é a matéria mais importante de nós aprendermos da vida. Se você gosta de ser tratado com amor, com educação, com respeito, com carinho, você tem que ser isso tudo. Ah, mas ele me tratou mal. Ah, mas ele fez isso comigo. Puxa, mas por que as pessoas te definem assim, de tal forma? Mas por que as pessoas, elas regem sua vida baseado nos comportamentos que elas têm? Se ele foi mal educado, você não precisa ser. E tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Aprendemos com Jesus nessa matéria da vida, que você precisa fazer ao outro tudo o que você quer que ele te faça. Aprendemos aqui que a vida é um campo fértil. Tudo que você planta, você colhe. Aprendemos que a vida é uma grande troca. É uma troca. Sofremos consequências muitas vezes daquilo que nós plantamos. Estamos colhendo consequências daquilo que nós plantamos. Aprendemos com Jesus essa matéria da vida, que a vida é essa recíproca, é essa troca, onde nós precisamos muitas vezes não ser contaminados com o mau comportamento do outro, mas transformar o mau comportamento por um bom comportamento. Aprendemos que a vida é um campo fértil. Uma outra coisa que aprendemos com Jesus nessa matéria da vida, aqui ainda em Mateus 7, o verso 14, aqui fala assim: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aprendemos com Jesus sobre a matéria da vida, que muitas vezes a vida não tem facilidades, que a vida não consiste em facilidades, que até mesmo o evangelho que vivemos na nossa vida não consiste de facilidades. Aprendemos com Jesus que a vida não vai oferecer muitas vezes facilidade, e o caminho que nos conduz para a vitória, para o sucesso, vai demandar esforço, vai demandar compromisso, vai demandar um custo. A vida não é feita de facilidades, e as pessoas muitas vezes, por não aprender que a vida não é feita de facilidades, quando elas enfrentam uma resistência, elas desistem. Quando elas enfrentam um obstáculo, um empecilho, elas retrocedem. E nós estamos aqui aprendendo com Jesus que estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida. Existem muitas portas estreitas, mas vai nos conduzir a um lugar de vitória, a um lugar de conquista, a um lugar de bênção. E as pessoas, por encontrar alguma resistência, por não aprender isso, acabam desistindo, acabam voltando para trás. E hoje nós temos essa oportunidade de aprender com Jesus, e esse aprendizado faz muita diferença, mesmo em meio aos obstáculos, em meio às resistências, mesmo enfrentando aqui os caminhos
apertados, as portas estreitas, nós podemos romper, nós podemos avançar. Ainda nós aprendemos uma última coisa aqui com Jesus sobre a matéria da vida, em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Ainda aprendemos com Jesus sobre a matéria da vida. Lucas capítulo 18, verso 9. Lucas 18, 9 propôs essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram a um templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu se colocou em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem ousava, nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício de mim, que sou um pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aprendemos com Jesus sobre a matéria da vida, que não podemos estabelecê-la em aparência. A nossa vida não deve ser estabelecida, não deve consistir em aparência, porque aparência não tem essência, não tem consistência, é superficialidade. A vida que vale a pena ser vivida não é uma vida de aparência, mas de essência. Não devemos nos sentir aqui superiores, melhores do que ninguém, porque isso demonstra algum tipo de distorção emocional que chamamos de orgulho, de arrogância, de soberba, a ponto que leva o indivíduo a se achar melhor, superior do que o outro. E esse tipo de distorção, da qual chamamos orgulho, ele fecha as portas do céu, das oportunidades. E o que abre as portas do céu, das oportunidades? Humildade. Humildade. A Bíblia diz que o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O que abre as portas, a humildade nos projeta para alcançarmos o nosso lugar, nos projeta para alcançarmos as conquistas que Deus tem para a nossa vida. Aprendemos que o orgulho aqui ele nos afasta da vida abundante, mas a humildade nos projeta para o que Deus tem para nós. Aprendemos com Jesus na matéria da vida, que a vida que vale a pena ser vivida não é uma vida de aparência, não é uma vida baseada no que o outro vai falar ou pensar. Esse aqui estava orando de si para si mesmo, vivendo as práticas espirituais baseado numa aparência. E aprendemos com Jesus que esse não é o caminho. Aprendemos com Jesus que esse definitivamente não é a melhor forma de viver a vida. E para finalizar aqui, aprendemos com Jesus ainda sobre a matéria da vida, Mateus 12, 37, Mateus capítulo 12, verso 37. E hoje você está aprendendo um monte com Jesus, amém? Amém. Mateus capítulo 12, verso 37. Aprendemos com Jesus o seguinte: através das suas palavras será justificado, e pelas suas palavras será condenado. Aprendemos com Jesus na matéria da vida, nossas palavras têm poder de vida ou de morte. Aprendemos com Jesus na matéria da vida que construímos ou destruímos a nossa realidade baseada nas palavras. O que tem saído da sua boca? Como você tem construído a realidade ao seu redor? Através das suas palavras. As palavras têm poder. Muitas vezes estamos destruindo
as pessoas, relacionamentos, vínculos, ambientes, baseado nas palavras. E na matéria da vida aprendemos com Jesus que nós precisamos ter cuidado com as palavras que a gente fala, porque muitas vezes elas podem se tornar realidade, elas podem construir a nossa realidade, e aí você não sabe por que está enfrentando aquela realidade, mas é só um fruto da semente que saiu da própria boca. E nós então aqui aprendemos com Jesus sobre essas matérias. Aprendemos com Jesus porque Ele ensinava a multidão. Nós precisamos voltar os olhos para o poder do aprendizado. Aprendemos com Jesus essa matéria do reino, a matéria do coração, a matéria da vida. E cabe a nós aqui fazer essa reflexão de colocar de lado nossos conteúdos, o que a gente sabe. Às vezes você sabe, às vezes você tem uma vida de experiência, mas se você se apegar demais ainda a essa experiência, vai te impedir de você de avançar para um nível ainda melhor. O bom sempre é inimigo do melhor. Então nós precisamos aqui abrir o nosso coração e aprender com Jesus, nos esvaziar, deixar de lado os preconceitos, deixar de lado os juízos de valores. Não, isso eu não vou aprender. Não, isso aí não serve. É um juízo de valor sobre algo. Você nem conheceu, você nem experimentou. É preconceito. Às vezes a gente acha que não temos preconceitos, mas temos muitos preconceitos. E os preconceitos vêm exatamente por aquilo que nós não conhecemos, por aquilo que nós achamos diferente. Então, a fim de aprendermos com Jesus, a fim de crescermos, nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos fazer aqui essa reflexão que nos leva a aprender. O aprendizado é a base de todo crescimento. Eu preciso crescer, você precisa crescer, e nós todos precisamos crescer em direção a ser uma melhor versão de nós mesmos, em direção de alcançarmos o que Deus tem para nós, nossos objetivos, nossos sonhos, nossos projetos. E eu queria que você ficasse de pé, porque eu quero orar com